Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro A Pequena Livraria dos Recomeços de Jenny Colgan. Este livro passa-se dentro do mesmo espaço que a Livraria dos Finais Felizes, que é o primeiro livro desta coleção de Kieran Fife. Acho que não estou a dizer mal o nome do sítio, mas também não está aqui. E portanto neste livro nós vamos acompanhar a Zoe. A Zoe é mãe solteira, tem o Ari tem 4 anos. Ele ainda não fala, ele na realidade não verbaliza absolutamente nada, até para se rir é um som que é quase que não se ouve. Portanto é uma criança que não está a verbalizar, no entanto eles não acham que ele seja mudo, pode haver aqui algum mutismo seletivo, mas geralmente as crianças que têm mutismo seletivo falam com algumas pessoas que eles escolhem e neste caso o Ari não fala com absolutamente ninguém. Isso é uma questão que traz alguma preocupação à Zoe, mas você sabe a maior preocupação que ela tem na vida. Na realidade, como eu disse, a Zoe é mãe solteira, o pai não é uma pessoa que esteja muito presente, quase nada, também não está a conseguir dar-lhes apoio financeiro, que ela acha que poderia, se ele dissesse aos pais que teve um filho e portanto os pais iriam poder ajudar. A Zoe e o Ari vivem em condições que não são de todo favoráveis para absolutamente ninguém, quanto mais para uma criança que se está a desenvolver. Vivem numa casa pequena que não tem condições, principalmente a nível de umidade, portanto não é um sítio bom para uma criança crescer e além disso ela não está a ganhar o suficiente para conseguir garantir que eles tenham condições melhores. E portanto surge aqui uma possibilidade da Zoe ir para Kieran Fife e então nós vamos ver aqui a Nina, que é a personagem do primeiro livro, que está aqui com uma situação em mãos e que faz com que ela precise de ajuda na livraria itinerante que nós vemos no primeiro livro. Só isso não era suficiente para a Zoe ir de Londres para a Escócia, no entanto há também uma família, o pai e os seus 3 filhos, que estão a precisar de uma ama. Ela não sabe muito bem o que é que a espera, mas ela é a 7ª ama que aquelas 3 crianças têm. E portanto nós vamos ver aqui uma mãe a fazer tudo por tudo para conseguir garantir condições para que o filho se desenvolva corretamente. Ela quer que ele tenha pessoas com quem socialize, mesmo que ele não fale, ela quer lhe garantir que tem comida na mesa e que as condições em que dormem sejam pelo menos o suficiente para não ficarem doentes. Nós vamos ver então aqui a adaptação da Zoe não só ao trabalho com a Nina, que não é muito fácil, a Nina está habituada a trabalhar sozinha, está habituada a que a livraria se gira de uma determinada maneira e além disso a família para onde eles vão também, como eu disse, as crianças não são fáceis. Felizmente a Zoe, além de ser mãe de uma criança de 4 anos, também trabalhou num jardim de infância e portanto há certas coisas que ela é bastante assertiva a nível educativo e isso foi uma coisa que eu gostei imenso. Nós vamos ver aqui a forma como ela vai metendo mão numa situação que estava muito fora de controle, que ninguém sequer estava a conseguir chegar às crianças e ela, sinceramente, tem comida para pôr na mesa, ela precisa disso e portanto não há sequer a possibilidade dela poder perder aquele trabalho porque ela precisa de garantir a sobrevivência dela e do filho. E nós vamos vendo aqui a forma como as relações entre os personagens se vão desenvolvendo. Eu gostei muito da relação da Zoe com as crianças da casa, a forma como as crianças da casa acabam por abraçar ali a presença do Ari muito antes de conseguirem abraçar a presença dela. E a Escócia, mais uma vez, a autora é fantástica a escrever e a descrever a Escócia. Além disso, está aqui uma descrição de um Halloween, de um Samhain, que eu amei, porque eu já tive a oportunidade de estar na Escócia durante o Halloween e realmente a forma como se vive é diferente da ideia que nós temos do Halloween americano, porque não tem nada a ver, é algo muito mais primitivo, muito mais próximo das raízes celtas da tradição e é fantástico. Portanto, eu gostei muito da personagem da Zoe, gosto mais até dela do que da Nina, apesar de eu ter gostado muito do primeiro livro. Foi um livro que me caiu no colo no momento certo, mas a forma como as personagens se relacionam neste livro para mim faz muito mais sentido. No entanto, eu tenho uma coisa a apontar, que é eu não gosto particularmente da escrita da autora e eu percebi que a escrita não necessariamente tradução, apesar de que a tradução poderia ter ajudado. Porquê? Porque a autora tem uma forma muito particular de escrita e o que eu sinto é que a tradutora esteve a traduzir muito à letra e portanto a ideia da frase acaba por se perder às vezes um pouco, apesar de, para todos os efeitos, as palavras estarem a bater certo, mas depois parece que não fazem muito sentido. Portanto, é daquelas situações em que quando vocês engrenam na história
conseguem se esquecer e abstrair-se da forma como está escrito, maioritariamente até porque lá está, as coisas estão a acontecer e vocês estão a focar mais na imagem mental que o livro está a criar do que necessariamente na escrita que está a ser usada para criar essa imagem, mas para mim foi mesmo uma coisa que me dificultou um pouco entrar no livro e é uma pena. E eu tenho quase certeza que já tinha sentido o mesmo no primeiro livro, portanto é mesmo relacionado com a escrita da autora e algumas escolhas que a tradutora poderia ter feito de maneira a ser um bocadinho mais perceptível a ideia, não necessariamente palavra por palavra. No entanto, como eu disse, eu amei a Zoe e gostei muito da forma como o relacionamento deste livro se vai desenrolando, porque é uma coisa que parte muito de respeito mútuo. São pessoas que acabam por ter uma convivência forçada, mas a relação não é forçada, portanto as coisas vão desenrolando naturalmente. É o tipo de situações em que nós vamos vendo alguém observar outra pessoa no seu meio e a criar alguns sentimentos que não sabe muito bem o que fazer com eles. E é isso, eu gostei mesmo muito deste livro. Digam-me se já leram algum dos livros desta trilogia, eu ainda tenho o terceiro livro por ler. Se gostaram, se não gostaram. No primeiro eu tinha sentido algumas incongruências a nível de história, neste caso não, eu acho que a nível de história está muito melhor que o primeiro. Lá está, tem a questão da linguagem, mas também não me fez gostar menos da história que está aqui. Digam-me nos comentários se já leram, se não leram, se gostaram, se têm curiosidade. Ela escreve sobre livros, não precisam de ler o livro anterior, no entanto vão compreender muito melhor a relação da Nina com a livraria, a Nina com o Lennox, a Nina com a comunidade toda de Kieran Fifth. Vão compreender melhor se lerem primeiro o primeiro livro, que é a Livraria dos Finais Felizes. Portanto, deixem-me nos comentários se isso está nos vossos planos ou não. Espero que tenham gostado. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!